Na indústria do entretenimento mundial, não é incomum que grandes sucessos de público e crítica sejam atualizados para gerações mais novas, despertando uma nova mania em torno de uma franquia já consagrada. Esse processo de atualização pode vir como um remake, um reboot ou até uma continuação. Nesse segundo episódio, em parceria com a Crunchyroll, vamos falar sobre uma das maiores autoras de mangá e o início e o retorno de um grande sucesso ambientado por humanos e yokais no Japão feudal. É hora de cruzar os céus e nada temer com Inuyasha e sua mais nova sequência, Yasha Hime. No começo dos anos 1970, Rumiko Takahashi era mais uma leitora de mangás e romances com particular interesse em obras do mestre Osamu Tezuka e de autores como Fujio Akatsuka, Ryoichi Kegami e Asutaka Tsutsui, esse último famoso pelo seu senso de humor satírico. Mudando-se para Tóquio por conta da universidade, Rumiko fez um curso na escola Gekiga Sonjuku, fundada por ninguém menos que Kazuo Koike, autor do lendário mangá Lobo Solitário. Entre a vida acadêmica e um trabalho como assistente de Kazuo Umezu, a futura autora de sucessos como Inuyasha e Ranma Meio foi convidada pela editora Shogakukan a publicar uma história em uma de suas revistas. Isso depois da autora chamar a atenção com alguns de seus trabalhos em um fanzine chamado Bibito. Sua primeira história nas páginas da revista Shonen Sunday lhe rendeu um prêmio na categoria de Novos Talentos no ano de 1978, junto com um contrato com a editora Shogakukan, onde publicou e publica a imensa maioria de suas obras até hoje. Esse seu mangá de estreia na editora pode ser considerado inclusive o embrião de seu primeiro grande sucesso, Urusei Yatsura, ou se você preferir, a Turma do Barulho, como foi chamado no Brasil quando os primeiros episódios do anime foram lançados em VHS. Enquanto desenhava nas páginas da Sunday as divertidas histórias de Urusei Yatsura, Takahashi realizava na Big Comic Spirits, outra revista da mesma editora, o mangá Maison Ikkoku. Essa é uma série com uma pegada mais adulta e foi inspirada em algumas experiências pessoais de quando Rumiko era uma recém-chegada em Tóquio. Ambos os trabalhos ganharam séries de TV com muitos episódios e elevaram o nome da autora para um novo patamar. Mas talvez possamos afirmar que a sua consagração, inclusive mundial, veio mesmo com Ranma Meio. O sucesso avassalador das desventuras do jovem Ranma Saotome em uma deliciosa comédia romântica com toques de artes marciais se tornou rapidamente o maior sucesso da Shonen Sunday. Depois que foi adaptado para anime no final dos anos 80, a série elevou a fama de Rumiko Takahashi, que também chegou a ser considerada uma das mangakás mais ricas do Japão. Versátil, a autora também continuava fazendo histórias paralelas em outras revistas da casa, como o sombrio mangá Ningyo Shirizu, mais conhecido como Mermaid Saga no ocidente, e o misto de mangá de esporte e comédia romântica One Pound Gospel. No mesmo ano em que encerrava a saga de Ranma, Rumiko Takahashi iniciaria um novo trabalho nas páginas da revista Shonen Sunday, dessa vez com expectativas de outro mundo em volta da história, até porque Ranma e seus outros trabalhos naquela época já tinham conquistado a América por intermédio da distribuidora Viz. E foi em um outro mundo que a autora situou a sua nova trama, com uma mistura de elementos do folclore japonês, boas doses de suspense e muito mais ação do que Ranma havia apresentado. E aí? Conhece ele? Isso tudo sem deixar de lado alguns pequenos toques de uma boa comédia romântica. Fala! Você conhece ele ou não? Já sabe de quem eu estou falando, né? Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nada temer. Séculos passam num segundo. Inuyasha conseguiu apresentar uma história recheada de personagens carismáticos e uma estrutura capaz de prender o leitor por anos, já que o objetivo principal dos heróis era reunir fragmentos de uma pequena esfera chamada Joia de Quatro Almas. A estudante Agome vive com sua família em Tóquio e vai parar em outro mundo, acidentalmente, depois de ser tragada por uma espécie de entidade vinda do interior de um poço abandonado, que ficava em um pequeno santuário no templo de sua família. Depois da estranha experiência com uma espécie de mulher centopeia, a garota sai do poço e se depara com uma paisagem bem diferente ao redor. Indo em direção a uma árvore que reconhece, Agome fica diante de um rapaz com vestes vermelhas, cabelos prateados e orelhas de cachorro.
cachorro, não sou cachorro não. E esse é o visual do nosso anti-herói que dá nome ao anime que estreou no Brasil em 2002 via Cartoon Network na estreia do bloco Toonami. O jeito rebelde de Inuyasha e sua personalidade explosiva que volta e meia parece não se importar com ninguém além de si mesmo são algumas das características principais desse personagem que evolui de uma forma lenta, mas genuína. Inuyasha é um meio yokai, filho de um grande yokai cão-demônio e uma humana. No passado, ele teve uma relação com uma sacerdotisa chamada Kikyo, que foi responsável por selar o rapaz na árvore que Agome encontra. Através do poço, Agome foi parar numa era similar ao Japão feudal, repleta de lendas vivas e yokais. Para se livrar da mulher centopeia que a arrastou para esse mundo, atrás de uma tal joia de 4 almas, a garota desperta um meio yokai. Depois de um grande alvoroço por causa do despertar de Inuyasha, descobrimos que Agome é a reencarnação de Kikyo, que aquele que obtém a joia de 4 almas também obtém um grande poder e que Inuyasha quer essa joia para que possa se tornar um yokai completo. Depois das joias se partirem em centenas de fragmentos, Agome e Inuyasha formam uma dupla impensada para reunir os pedacinhos desse poderoso artefato e impedir que ele caia em mãos erradas. Mas o que eu tenho que dizer? Bom, isso é só o começo de uma imensa jornada com muita aventura, ação, drama e comédia romântica com direito a triângulo amoroso e tudo mais. No decorrer da trama conhecemos o irmão rancoroso de Inuyasha, Sesshomaru, e seu servo Jaken, a exterminadora de yokais Sango, sua mascote Kirara e seu irmão Kohaku, o monge safado Miroki, o filho de raposa yokai Shippo, a irmã mais nova de Kikyo, Kaede, a pulga Miúga, a pequena Rin. Bom, acredite, são muitos os personagens que aparecem ao longo dos 167 episódios da primeira série e de alguma forma o destino de todos eles se conecta com a joia de 4 almas. E de todos, o maior interessado em completar a joia é aquele que assume o papel de vilão principal de Inuyasha e que se chama Naraki. Que coisa mais patética. Rumiko Takahashi conduziu Inuyasha por incríveis 12 anos de publicação e, como acontece com todo anime que é lançado enquanto um mangá ainda está em andamento, a produção dos estúdios Sunrise não tinha mais histórias para contar, mesmo que incorporasse alguns fillers na série. Dessa forma, em 2004, o anime foi encerrado sem um final, para a tristeza de todos os fãs do mundo. Que absurdo! Apenas em 2009, os seguidores de Inuyasha puderam conferir uma versão animada do final do mangá, que havia se encerrado um ano antes, com um impressionante total de 56 volumes encadernados. Inuyasha Kanketsu-Ren, ou The Final Act, como ficou conhecido no ocidente, apresentou em seus 26 episódios os eventos que culminam com a derradeira batalha final contra o odioso Naraki, rendendo momentos de bastante emoção aos fãs que estavam órfãos da série animada. Mesmo sendo bastante amado no Brasil, o tratamento dado a Inuyasha por aqui é bastante, digamos, caótico. Como dissemos antes, Inuyasha estreou no Brasil por intermédio do canal pago Cartoon Network em 2002, na estreia do bloco Toonami, que na época contava também com Dragon Ball GT, Pokémon e Gundam Wing. A série contou com um ótimo elenco de dublagem bem escalado, mas sofreu um pouco com a troca de estúdios, por conta do fechamento da Parise Video e substituição do tradutor da série, Fernando Jansson. Fernando, inclusive, havia sido responsável por adaptar os primeiros temas de abertura e encerramento da série.
uma canção que foi escrita num tempo distante. Não fosse apenas isso, Inuyasha ainda teve o azar de ter seus 7 últimos episódios ignorados pela distribuidora latino-americana Televix na época de exibição pelo Cartoon Network. Somente alguns anos depois, esses episódios foram incorporados na distribuição pela empresa, formando assim uma temporada 4. Em idos de 2013, uma leva de episódios ganhou uma redublagem em português nos estúdios Lex a pedido da Televix para recuperar áudios danificados. Até onde apuramos na época, junto de 5 episódios clássicos, a distribuidora teria enviado os 3 últimos episódios da série ignorados anos atrás. Quando o anime estreou em 2014 no serviço de streaming Claro Video, nenhum episódio a mais constava no pacote. Pegando a todos de surpresa, no mesmo ano, a Netflix lançou os 4 longas-metragens da série, inéditos pra gente até então e com dublagem. Ou seja, a Televix mandou dublar os filmes, mas ignorou o restante dos episódios que ainda faltavam. Em 2020, Inuyasha chegou ao serviço Amazon Prime Video com toda a série com áudio em português e espanhol. Bem, quase toda, já que a dublagem em português dos benditos episódios perdidos não apareceu na tal da temporada 4. Para complicar mais ainda, os 26 episódios de Inuyasha The Final Act também foram lançados pela plataforma com a temporada 5, mas apenas com áudio dublado em espanhol e legendas em português. Pior que todos esses transtornos com o meio yokai, só a passagem dele pela TV aberta. É que no começo de 2005, a Rede Globo transmitiu a série por algumas semanas, com ainda mais cortes e edições que a própria Televix fez na versão que assistimos. E teve que tirá-la do ar por conta de problemas de adequação do horário com a classificação indicativa do anime, um problema comum na época e que na data que esse vídeo vai ao ar já não existe mais. Esses problemas já haviam sido apontados no ano anterior e quase que o anime nem estreou. Passados 10 anos desde o fim de Inuyasha Kanketsu Rei no Japão, o mundo, durante o isolamento provocado pela pandemia da Covid-19, teve o inesperado anúncio de uma continuação da série. E qual não foi a surpresa ao ser oficializado que esse novo anime seria protagonizado pela filha do Inuyasha e as filhas do Sesshomaru? Se com o filho do Naruto deu comercialmente certo, por que com o Inuyasha não daria também, né? Tendo estreado no Japão em 3 de outubro e com distribuição internacional garantida pela Viz, Yashahime Princess Half Demon, ou Yashahime Princesa Meio Yokai em tradução livre, teve estreia simultânea no Brasil através da Crunchyroll, com direito à opção de dublagem em português, sendo adicionada aos poucos. Na história, após uma passagem de tempo, conhecemos a jovem Towa, que se separou de sua irmã Setsuna quando ainda era pequena. Ela veio parar na Terra e foi adotada por ninguém menos que Souta Higurashi, irmão da Agome já adulto, que a cria como se fosse sua filha. Na Era Feudal, alguns eventos envolvendo yokais lendários faz com que o destino da garota exterminadora de yokai, Setsuna, e uma atrevida caçadora de recompensas chamada Moruha se cruzem e que elas venham parar em Tóquio e encontrem com Towa. As 3 princesas meio yokais portadoras das misteriosas pérolas do arco-íris formam um trio que, ao voltar para a Era Feudal, se envolvem em uma trama cheia de mistérios e elementos que, diferentemente de Inuyasha, parecem bem amarrados desde o começo. A aparição dos personagens antigos, suas conexões com o passado, presente e futuro das 3 meninas tornam Yashahime uma trama imperdível para os fãs acompanharem a cada semana. Temos que ir, Inuyasha! Está bem! Afinal, quem é o misterioso Kirin Maru? Qual sua conexão com o Sesshomaru e suas filhas? Seria a Rin realmente a mãe das meninas? E onde estão Inuyasha e Agome? Yashahime ainda tem muita história para contar e a gente assiste a tudo isso com um gostinho de nostalgia, já que o time de produção reaproveitou o design de personagens da série do meio yokai e sua grandiosa trilha sonora. Além de que a dublagem brasileira também trouxe de volta alguns nomes da versão original, como Mauro Eduardo como Inuyasha
e também Letícia Quinto como a Agome. Se você ainda não assistiu a um episódio com receio de não entender alguns eventos por não ter assistido Inuyasha The Final Act, a gente pode assegurar que a experiência não é tão comprometida. Mas é claro, saber os destinos dos personagens após a batalha contra Naraki ou como Inuyasha ganhou um novo golpe com a Tessaglia vai te proporcionar uma imersão muito mais completa ao voltar ao mundo das aventuras de Inuyasha. Eu consigo sentir isso pela energia demoníaca que vocês exalam, não é? E esse foi mais um Trivia Box em parceria com a Crunchyroll. Esperamos que vocês tenham curtido e não percam o próximo vídeo dessa série especial, onde vamos falar de um certo rapaz rodeado por belas garotas vindas do espaço. Já sabem de quem eu estou falando? A gente confere a resposta no próximo vídeo. Até lá! Falou! Ah! Agora eu me lembro!